palestrar agora, subsequentemente, ao Rodrigo da Cunha, de quem eu assisti já muitas aulas lá, gravadas da LFG. Subsequentemente, ao professor Rodrigo Mazei, que foi meu orientador de mestrado. E, subsequentemente, ao Mourão, que participou da minha banca de defesa de dissertação. Bom, existe, evidentemente, o ônus acarretado por isso, mas tem também um bônus. Eu não estou sendo submetido hoje a nenhuma avaliação formal, logo eu não posso reprovar. Pelo menos não formalmente, que fique esse registro. Mas aí. Bom, e o tema que eu vou abordar com vocês hoje é a coisa julgada no CPC de 2015. Bom, tem alguma relação com o que foi falado até aqui pelos outros palestrantes. Apesar do Mourão, no final da apresentação dele, ter detonado um pouco o meu tema, quando ele frisou a ausência de cientificidade, ou melhor dizendo, como seria estéril a gente buscar alguma cientificidade no direito. E eu vou tentar fazer exatamente isso, dar alguma lógica para esse assunto. Coisa julgada é um assunto que seguramente todos os senhores já leram algo a respeito. E me refiro tanto aos advogados, quanto aos estudantes e profissionais em geral da área jurídica. Então todo mundo já leu algo sobre coisa julgada. Isso é bom? Sim. Quando eu faço uso dessa expressão coisa julgada, algo vem à cabeça de cada um de vocês. Mas isso tem um aspecto muito negativo também. Esse algo que vem à cabeça de cada um de vocês, no mais das vezes, não é coincidente. E por que eu estou destacando esse aspecto? Porque a minha missão aqui não vai ser trazer para vocês, basicamente, conhecimento sobre a coisa julgada. Eu quero trazer alguma compreensão sobre esse assunto. Em razão disso, vocês vão perceber que na minha exposição a gente vai perder muito mais tempo falando de algumas premissas necessárias à compreensão desse tema do que propriamente o tema. A compreensão do tema vai ser uma decorrência lógica das premissas. Bom, então a primeira premissa, o que a gente tem que compreender? Vejam que a coisa julgada, e ninguém duvida disso, ela é um fenômeno jurídico, do direito. Perguntem para os colegas de outros cursos o que é coisa julgada, e eles não vão entender muito bem o que é isso. Quando eu lancei o meu livro, que é fruto da minha dissertação de mestrado, obra homônima, chamado Coisa Julgada, a maior brincadeira que eu ouvi dos meus amigos que não eram da área é que o título do livro era A Coisa Jogada. E aí, como é que está o livro lá da coisa jogada, Alexandre? E eu tive que ouvir isso por muito tempo. Então a gente tem que entender um pouco o fenômeno jurídico. Essa estrutura que está no quadro aí é uma estrutura bastante simplificada do fenômeno jurídico. E vamos examinar o que significa cada um daqueles termos, do mais simples para o mais complexo. Primeiro deles, fato. Bom, imagino que todos vocês saibam o que é um fato. Fato é um acontecimento. Qualquer coisa que acontece é um fato. Eu estar aqui falando com vocês hoje é um fato. Vocês terem vindo para essa palestra é outro fato. Aquela garrafa de água é um fato que está do lado do Gustavo? A garrafa de água não é um fato. Isso é muito óbvio, não é verdade? Que a garrafa de água não é um fato. Mas, por vezes, a gente comete esse equívoco de falar, por exemplo, que a sentença é um ato jurídico. Veja que ato jurídico é uma espécie de fato jurídico. A sentença pode ser um ato jurídico? Não. Então entendam, quando se fala, por exemplo, que a sentença é um ato jurídico, o que se fala mais extensamente e em verdade, o que essa afirmação significa, é que a prolação de uma sentença é um ato jurídico. O juiz dar a sentença é um ato jurídico. A sentença não. A sentença pode ser um pedaço de papel. Pode ser é uma decisão judicial, uma espécie de decisão judicial, mas não é um fato. Então, fato é tudo o que acontece. De tudo aquilo que acontece, algumas coisas interessam ao direito. E quando essas coisas interessam ao direito, elas são adjetivadas de jurídicas. Então, o fato se torna fato jurídico. Quem que é a pessoa mais nova aqui do auditório? Alguém com 18 anos? 19? Lá de trás. Qual o dia do seu nascimento? 23/12. Tá, então, seu nome é? Geisiele. Bom, dia 23/12 é o aniversário da Geisiele e ela tem 19 anos. Vocês sabem o que aconteceu com a Geisiele há 2 anos atrás, no dia 23 de dezembro?
Ela completou 18 anos, não é verdade? Talvez a Geisele tenha ouvido de algumas pessoas, logo que ela completou 18 anos, que ela mudou. Nossa, Geisele, como você está mudada. Mas acreditem, isso é uma forma metafórica de se falar alguma coisa. Ela não ficou diferente da noite do dia 22 para a manhã do dia 23. Ela continua exatamente igual. No mundo sensível, no mundo dos fatos, ela continua igual. No mundo do direito, não. Porque a Geisele ter completado 18 anos é um fato jurídico, que o nosso Código Civil chama de maioridade. Quando eu completei 18 anos, esse fato jurídico não aconteceu, porque eu completei 18 anos sob a vigência do Código Civil de 1916, ao tempo em que a maioridade civil era prevista aos 21 anos. Então vejam no nosso exemplo da Geisele, o fato jurídico é ela ter atingido a maioridade. E desse fato decorrem efeitos. Como eu falei já para os senhores, não são efeitos que a gente perceba no mundo sensível, no mundo dos fatos. São efeitos que a gente percebe no mundo do direito. Qual que é o efeito principal decorrente da Geisele ter feito 18 anos? E aí, o que acontece com alguém quando faz 18 anos hoje, juridicamente? A pessoa passa, primeiro de tudo, a ser responsável penalmente pelos seus atos. Ela já pode responder criminalmente pelos seus fatos, mas ela também passa a poder praticar os atos da vida civil, independentemente de representação ou assistência. Eu deixei para o final o conceito que eu considero mais complexo de se lidar, que é o de norma jurídica. E para tratar desse conceito daí, a gente vai ver alguns breves exemplos. Bom, tem aí 3 fotos. Aquela primeira foto da esquerda são alguns saleiros escritos Ilha do Caranguejo, pendurados no barbante. A história é mais ou menos a seguinte: há alguns anos atrás, foi aprovada uma lei aqui no estado do Espírito Santo, proibindo bares e restaurantes de colocarem sal sobre a mesa. O que a genialidade do dono da Ilha do Caranguejo fez? Pendurou os saleiros. Falou, veja, o sal não está sobre a mesa, está acima da mesa. Esse primeiro exemplo. Essa lei veio a ser declarada a inconstitucionalidade dela há alguns meses atrás. Mas isso não afasta a validade do exemplo. O segundo, lá de cima, da direita, onde está escrito capelão. A história é a seguinte. Lá na cidade de Viçosa, os vereadores instituíram uma espécie de toque de recolher. Eles colocaram um horário a partir do qual os bares e restaurantes deveriam fechar. Falaram, olha, os bares e restaurantes não podem funcionar depois de 2 da manhã. Melhor dizendo, a lei falava que os bares e restaurantes devem ser fechados às 2 da manhã. O que o dono do bar do Capelão fez? Não tem problema. Eu fecho meu bar às 2 da manhã e abro ele às 2h05. Não tem problema. Então, quando a fiscalização chegava lá, 2h05, 2h10 da manhã, ele falava, não, veja, não desrespeitei a lei. Eu fechei o bar às 2 da manhã, só que eu abro às 2h05. E não é definido o horário de abertura dos bares. E, por fim, o nosso último exemplo é o desenho lá de uma caneta que está à venda por R$ 2.999 pesos, que dá mais ou menos R$ 550. A história da caneta é a seguinte. Há exatamente 3 semanas atrás, teve uma disputa pelas eliminatórias da Copa do Mundo entre a Argentina e o Peru, lá na Bombonera, em Buenos Aires. E na Argentina, assim como no Brasil, não é permitida a revenda de ingresso. Os cambistas não são legalizados. O que os brilhantes cambistas fizeram? Anunciaram na internet uma caneta por R$ 550. Quando você compra a caneta, você ganha o ingresso. E veja que eu não estou vendendo o ingresso, eu estou vendendo a caneta. O que esses 3 exemplos apresentam em comum? Além do fato de terem se tornado conhecidos, né? Eles apresentam em comum o fato de que nenhum dos 3 violou o texto da lei. Mas se eu perguntasse para vocês, em algum daqueles casos foi violada a norma jurídica, eu admitiria do leigo que o leigo ficasse em dúvida quanto a isso. Mas de um operador do direito, de algum profissional do direito, não pode existir dúvida quanto ao fato de que nos 3 exemplos a norma jurídica foi violada. Porque a norma jurídica é construção de sentido. Não é o texto da lei,
é o sentido que se constrói a partir do texto da lei. Então já vimos como é que funciona o fenômeno jurídico, podemos partir para a segunda premissa. A segunda premissa é a seguinte: palavra é uma coisa, conceito é outra e definição é uma terceira coisa. Palavra é uma unidade mínima dotada de significado na língua. Microfone. Microfone é uma palavra e que tem um sentido. Conceito. Conceito é a ideia. É o que vai para a cabeça de vocês quando eu falo na palavra microfone. E definição é eu dizer o que significa a palavra microfone. Basicamente isso. Ah, mas isso é muito evidente, Alexandre. Por que a gente está conversando sobre isso? Para a gente evitar dois problemas. O primeiro deles chamado de ambiguidade e o segundo chamado de sinonímia. Se eu perguntasse aqui para vocês, e eu não preciso nem que vocês me deem a resposta, quantas pessoas aqui na plateia têm cachorro em casa? E na sequência eu perguntasse quantas pessoas têm cão em casa, eu não tenho dúvida de que a resposta deveria ser a mesma. Porque cachorro e cão são palavras sinônimas. Ambas apontam para uma só ideia, daquele bicho lá de 4 patas e que deve latir, né? Não sei se todos latem, mas pelo menos deveriam latir. E num outro exemplo, imagine que eu perguntasse para vocês, ou que eu pedisse para vocês contarem quantas carteiras tem aqui no auditório. Alguém poderia falar para mim: Alexandre, não tem carteira nenhuma, aqui a gente só tem cadeira. A outra pessoa vai falar: não, temos carteiras sim. Cada pessoa deve ter, em média, uma carteira no bolso. Aí uma terceira pessoa ia falar: não, além da carteira no bolso, ainda tem as carteiras que ficam dentro da carteira, como a carteira de habilitação, a carteira de identidade. E essa atividade é inesgotável. Eu poderia levantar ainda uma funcionária dos Correios dizendo que é uma carteira, né? E a gente, assim, ninguém se confunde quando vai lidar com isso na linguagem natural. Só que quando a gente passa para a linguagem jurídica, a gente esquece todas essas obviedades. E aí na temática de quem a gente está cuidando, que é coisa julgada, a gente começa a falar em coisa julgada formal, coisa julgada material, preclusão máxima, autoridade de coisa julgada, autoridade de coisa julgada formal, autoridade de coisa julgada material. E a tendência, a minha pelo menos sempre foi essa, é que a gente busque uma correspondência entre uma palavra e uma ideia. A gente tende, logicamente, a associar que cada palavra só se justifica porque aponta para uma ideia, para um conceito diverso. E isso não é verdade. Se isso não é verdade nem com a carteira e nem com o cão, por que vocês vão achar que isso é verdade com a coisa julgada? Então isso não é verdade. Essa é a nossa segunda premissa. E como é que a gente faz para evitar esses problemas? Se eu falasse para vocês: olha, quando eu estou fazendo uso da palavra carteira, só me interessam as carteiras entendidas como compartimento onde se guardam documentos de cada uma das pessoas. Aí a gente poderia chegar num acordo. Terceira e última premissa, antes de a gente partir, por exemplo, da coisa julgada. Linguagem da ciência do direito e linguagem do direito positivo. Mourão fez uma pergunta muito inquietante, que é: o que é o direito? E várias pessoas aqui devem ter pensado e nada veio à cabeça. Olha que curioso, né? A gente estuda direito durante tanto tempo e não faz muita ideia do que está estudando. E eu vou explicar brevemente para vocês porque a gente não faz muita ideia do que está estudando. Imagino que a gente não tem nenhum biólogo aqui. Não, né? Bióloga? Ah, então, o que é Então me diga o seguinte: qual que é o seu objeto de estudo na biologia? O que o biólogo estuda? Seres vivos, então? Eu consegui pegar as 3? Tá. E todo mundo concorda com isso? O biólogo estuda seres vivos, né? E o que o profissional do direito estuda? O que o estudioso do direito estuda? O direito. Olha a confusão, né? A gente tem uma palavra só para chamar o estudioso, para chamar o estudo do objeto e o objeto de estudo. E aí a gente acaba confundindo duas coisas que são completamente diversas entre si. Estão vendo esses 2 livros na minha mão? Um deles é o CPC de 2015. O outro deles é o meu livro. E a gente chama os dois de livros de direito. Só que um não tem nada a ver com o outro. Tem várias características que distinguem um do outro, mas basicamente 2 delas vão nos interessar. Esse pequenininho aqui, que é o CPC, ele obriga, ele impõe algo. O meu livro não. O meu livro não impõe nada.
O meu livro, ele fala sobre o CPC. Essa é a primeira característica. E a segunda é a que está destacada lá na lâmina. A coerência que permite a compreensão de qualquer assunto no direito não está na lei. Veja, a compreensão e a coerência, naqueles nossos exemplos, não estava no texto da lei que impunha o fechamento do estabelecimento às 2 da manhã, nem no texto da lei que impunha a proibição de saleiros sobre as mesas, e nem no texto da lei que impunha a proibição de revenda. A coerência está na construção do sentido, e quem constrói o sentido somos nós, é a doutrina. E por que isso é importante na nossa temática coisa julgada? Porque é uma provocação muito natural de ser feita é a seguinte: por que é que a gente vai perder tempo definindo a ideia de coisa julgada se já tem uma definição do CPC? Coisa julgada, material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. É isso. Sim, é isso que o legislador disse que é. E resolve os problemas isso? Não, não resolve. Uma atividade bem simples para se ver que não resolve o problema, dê Ctrl F, abre lá no site do Planalto, CPC de 2015, dá Ctrl F, começa a trocar, toda vez que aparecer a expressão coisa julgada, troca pela definição. Não dá certo. Então, por isso que a gente constrói um conceito, uma definição que seja útil para a gente resolver os problemas. E a gente pode, então, a partir dessas 3 premissas, pensar na seguinte provocação. E o exemplo é o seguinte: vou fazer uso desse privilégio de eu não poder ser reprovado hoje e vou colocar o Mazei no meu exemplo. Deixa eu voltar aqui. Tá. Imaginem que o Mazei tiver... Eu não vou nem usar o exemplo da viagem de carro amanhã, porque amanhã a gente vai voltar de carro mesmo junto, vai que acaba se profetizando, né? Mas imagine que a gente estivesse vindo de carro juntos hoje, eu dirigindo, Mazei no meu carro, e eu tivesse me envolvido numa colisão de veículos. Bati no carro de outra pessoa, de maneira imprudente. E aí essa pessoa pega lá os meus dados de contato, daqui a uns dias entra em contato comigo para que eu repare os danos que eu causei no veículo dela, eu não reparo nada, e ela vem me processar, pedindo danos materiais que eu causei ao carro dela e danos morais que ela alega ter sofrido em razão da batida. Depois de tramitar esse processo, ao longo de todo o processo, vem a ser dada uma sentença extintiva do processo com resolução do mérito. A sentença julgou o pedido dessa pessoa. Procedente ou improcedente, não nos interessa. O que vai acontecer com essa sentença no momento em que ela transitar em julgado? Já vimos então que a prolação dessa sentença é um fato jurídico. Outro fato jurídico é o trânsito em julgado dela, o momento a partir do qual ela não pode mais ser recorrida. O que vai acontecer? Um efeito jurídico, chamado pelo Código de coisa julgada, consistente em essa sentença não poder mais ser modificada, em essa pessoa ter reconhecido o direito contra mim ou ter reconhecido pelo juízo que não tem direito contra mim. Primeira situação, tranquila? Não tem dificuldade nenhuma esse exemplo, né? Agora, a segunda situação é a seguinte: a pessoa, depois de eu ter batido no carro dela, já percebe pela minha conversa que eu sou um pouco enrolão, não vou pagar. E conhece o Mazei, olha para o Mazei do lado, eu não vou processar o Alexandre não, eu vou processar o Mazei. Mas eu vou processar o Mazei mesmo sabendo que o Alexandre era o dono do carro e era o motorista. Vejo que o Mazei, em contestação, pode alegar: olha, não sou parte legítima, pode indicar eventualmente que eu era parte legítima. Mas ele indicando ou não, digamos que o juiz extinga o processo sem resolução do mérito com base na ilegitimidade passiva do Mazei. Sabe o que vai acontecer com essa sentença quando ela transitar em julgado? A mesma coisa que aconteceu no primeiro caso. Mas vai se tornar imutável e indiscutível o direito da outra pessoa ou a ausência de direito dela? Não. Vai se tornar imutável e indiscutível o fato de que o Mazei não é parte legítima para figurar nessa demanda. Isso é o que vai se tornar imutável e indiscutível. Então veja que é em tudo semelhante ao primeiro caso. E o terceiro, mais complexo, exemplo é o seguinte. Mesma situação, eu bati no carro de outra pessoa, Mazei estava comigo, e a outra pessoa era um advogado. Aí já falou o seguinte: não, veja bem, Alexandre, para a gente não ter complicações nenhuma mais à frente,
eu vou redigir aqui à mão um termo de reconhecimento de dívida, onde você reconhece a obrigação de me indenizar em danos morais e materiais, morais de R$2.000 e materiais de R$1.000, e você assina, ok? Falo, ok, e eu assino. E essa pessoa vem ingressar com essa ação na justiça. E veja que, diante desse terceiro cenário, o juiz vai ter pelo menos duas questões, dois assuntos diversos a serem apreciados. O primeiro deles, se esse negócio jurídico, se essa assunção de dívida minha é válido, e o segundo, se essa pessoa tem direito ou não a que eu pague o que eu reconheci na assunção de dívida. Vejam, então, primeiro cenário. O primeiro cenário vai ser o seguinte. O juiz, ele entende que esse negócio é inválido. Ah, mas por que é inválido? Digamos que na minha contestação eu fale o seguinte, olha, esse negócio jurídico, ele tem um vício do consentimento. Eu assinei ele sob coação. A pessoa, o motorista do outro carro, estava com uma arma de fogo ostensiva, me intimidando. Por isso apenas que eu assinei. Então o juiz entende que esse negócio jurídico é inválido e julga o pedido improcedente. E aqui é a grande novidade do CPC de 2015. Se nesse terceiro cenário se encontrarem preenchidos todos os requisitos que vocês vão ver previstos lá no artigo 503, parágrafos 1º e 2º, tanto a solução dada ao pedido de improcedência, quanto a solução dada pelo juiz, quanto à invalidade, ou melhor dizendo, invalidação desse negócio jurídico, vão fazer coisa julgada, ou seja, vão se tornar imutáveis e indiscutíveis. Então, digamos que a pessoa tenha deduzido como pedido só o dano moral, cobrado lá só os R$2.000 de dano moral. E o juiz julgou improcedente dano moral e entendeu que o negócio jurídico é inválido. Se tiverem observado todos os requisitos de 503, parágrafos 1º e 2º, a pessoa pode depois entrar com uma nova demanda, cobrando os danos materiais com base no mesmo reconhecimento de dívida? Não pode. Não pode por quê? Porque a solução dada pelo juiz à invalidade desse contrato, que era uma questão prejudicial incidental no primeiro caso, também vai ter se tornado imutável e indiscutível. Então vimos três situações diferentes e as três podem ser chamadas na ciência do direito de coisa julgada. E por fim, há uma última que também pode ser chamada de coisa julgada. Vejam lá que uma das preliminares que podem ser arguídas em contestação se dá o nome, no CPC de 2015, exatamente de coisa julgada. Então, se você entender que coisa julgada é só a decisão de mérito transitada em julgado, qual o nome que o Mazei vai dar na contestação dele se a pessoa vier a reproduzir a mesma demanda contra ele diante de uma decisão anterior, transitada em julgado, que já falou que ele é parte legítima? O que ele vai dizer, ele vai olhar lá no CPC, é que é coisa julgada. Porque nesse quarto exemplo, coisa julgada não é o nome de um efeito jurídico, é o nome de um fato. Um fato jurídico consistente em a pessoa voltar a trazer para o Poder Judiciário uma questão que já foi resolvida definitivamente com força de coisa julgada pelo juiz. Eram essas considerações que eu tinha para hoje, gente. Espero que tenha contribuído com a temática para vocês. Mais uma vez, obrigado.